Olá! Como dito no vídeo anterior sobre as fases do desenvolvimento psicossexual, nesse vídeo eu continuo falando sobre essas fases. Vou falar agora sobre a fase fálica, que ficou faltando no vídeo anterior, sobre o período da latência e também um pouquinho sobre o conceito de fixação. Bom, retomando brevemente, Freud postulou que o desenvolvimento do aparelho psíquico é fundado nas experiências corporais de prazer. Então, em cada fase do desenvolvimento infantil, uma zona erógena é evidenciada. A primeira fase é a fase oral, em que a boca ganha ênfase, depois vem a fase anal, em que o ânus ganha ênfase, e na fase fálica são os órgãos genitais que ganham ênfase. Na fase fálica, a criança, lá em torno dos seus 3 a 5 anos, mais ou menos, começa a descobrir os genitais. Então, as meninas descobrem a vagina, os meninos descobrem o pênis. E eles descobrem, né, as meninas e os meninos descobrem os genitais no sentido de perceber que esses genitais geram prazer. Então, é quando as crianças começam a manipular os genitais, muitas vezes a se masturbar, né? E o que é muito importante entender aqui é que essa masturbação infantil, ela não é como a masturbação de um adulto, que tem fantasias eróticas, né, que muitas vezes está imaginando uma relação sexual, uma pessoa que deseja, né? Não. A criança se masturba no sentido de descobrir, de conhecer algo que dá prazer para ela, né? Algo do corpo dela que dá prazer para ela. Nessa fase, a criança começa a se atentar para as diferenças dos corpos, né? Para as diferenças entre as pessoas. Ela começa a se atentar que algumas pessoas têm pênis, outras pessoas têm vagina. Ela começa a se dar conta dessas diferenças e ela começa a ficar muito curiosa de por que os corpos são diferentes, né? Por que a mamãe tem um peito, um seio, né? E os homens não têm, né? Por que ela tem vagina e o irmãozinho não, né? Ou o pai não e tem um pênis. Então, as crianças começam a ficar muito curiosas em relação a essas diferenças. Elas querem entender essas diferenças e elas também querem saber nessa fase, ela começa a despertar a curiosidade delas sobre a vida sexual dos adultos. Então, a criança quer saber como ela nasceu, né? Então, é a fase que a criança traz um monte de perguntas que os adultos ficam constrangidos, né? Como que eu nasci? Como que eu fui parar na barriga da mamãe? O que acontece quando, né? O que acontece quando eu tô dormindo, né? O que acontece entre os adultos, né? A porta fechada do quarto dos adultos. O que acontece lá quando eu não tô, né? Então, é a fase em que a criança quer entender o que acontece, né? O que será dessas diferenças corporais tão relacionadas a essas coisas do mundo adulto que ela não tem acesso, né? Então, é uma fase muito importante, porque é a fase que a criança vai começar a poder se abrir para a possibilidade da diferença, né? Que mais tarde vai ser tão importante, porque na vida a gente precisa conseguir conviver com as diferenças, né? Então, a possibilidade de conseguir conviver com alguém que pensa diferente do que eu é fundamentada lá na minha capacidade de entender que nem todo mundo tem o mesmo corpo que eu, né? Então, como todo desenvolvimento psicossexual, o psíquico está embasado nas vivências corporais de prazer. Bom, então essa é a fase fálica, né? Em que a criança está descobrindo os órgãos genitais e está extremamente curiosa a respeito da sexualidade dos adultos. Na sequência da fase fálica, a criança entra no período de latência. Nesse período de latência, toda essa curiosidade, essa ebulição da criança dá uma acalmada, né?
E toda essa energia psíquica que estava investida em investigar o que acontece e imaginar o que se passa no quarto dos pais, né? Que se passa entre os adultos, né? Então toda essa curiosidade da criança vai sendo canalizada na capacidade intelectual. Então, isso acontece lá por volta dos 6, 7 anos, que coincide com o período de alfabetização, né? Então a criança canaliza toda essa energia para aprender, né? Para escolarização, para fazer esportes, né? E toda essas fantasias, né? A respeito do que acontece com os adultos, né? Do próprio corpo, elas se acalmam, tá? Então, nesse momento a criança entra na latência. Crianças que têm um pouco mais de dificuldade de fazer, né, de se acalmar, de dar essa baixa nessas energias psíquicas, podem acabar tendo alguns episódios de hipersexualização. Então, crianças que ainda continuam se masturbando muito, né, mesmo já no período da latência, né, ou muitas vezes podem ter dificuldade de aprendizagem, né, porque o aparelho psíquico não está livre de angústia suficientemente para poder aprender, né? Bom, e o outro conceito que eu gostaria de falar nesse vídeo é o conceito de fixação. Ocorre a fixação em alguma das fases do desenvolvimento quando houve excesso de gratificação ou excesso de frustração em alguma dessas fases do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança que mamou muito, um bebê que mamou muito, né, lá na fase oral, né, tinha o seio à disposição, a hora que ele queria, né, e que foi um período muito bom para ele, né? Essa criança lá na frente, quando, por exemplo, nasce um irmãozinho, né? Ou essa criança perde alguém importante na vida, acontece alguma coisa, né? Assim, uma frustração importante na vida dessa criança. Pode ser que ela regrida lá para a fase oral. Então, às vezes, essa criança que já estava lá na fase fálica, de repente volta a chupar chupeta, volta a querer mamar na mamadeira, né? Ela regride como uma forma de ir para uma fase em que ela teve muita gratificação e uma fase em que ela se sente segura, né? Então ela regride para se proteger da angústia de alguma situação frustrante que ela possa estar vivendo, né? Se alguém, né, ou a gente pode pensar na situação oposta, uma criança uma criança negligenciada, que não teve os cuidados que precisava, né, também pode ficar fixada em alguma dessas fases do desenvolvimento, né, porque a criança receber a gratificação que ela precisa também ajuda essa criança a poder passar para a próxima fase, né? Ela explora suficientemente aquele órgão, as experiências relacionadas àquele órgão, e aí sim ela consegue passar para a próxima fase. Então, se a criança foi negligenciada, por exemplo, na fase oral, ela vai ter mais dificuldade de conseguir sair da fase oral e ir para a próxima fase. Ela pode ficar fixada aí. Então, a fixação vai ocorrer sempre que houve excesso de gratificação ou excesso de frustração. E a fixação pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Mesmo um adulto, né, que já passou por todas essas fases do desenvolvimento, né, já tem autonomia, já tem uma certa independência, pode, diante de uma situação muito frustrante, fazer uma regressão, se infantiliza novamente, né? Muitas vezes volta até a ser quase como um bebê diante de um grande sofrimento que a vida traz, né? Então, regride para os pontos de fixação que ficaram nessas fases em que houve excesso de frustração ou de gratificação. Bom, então essas são as fases, né? Com esse vídeo eu finalizo a explicação das fases do desenvolvimento psicossexual. E se houver alguma dúvida, só deixar aí abaixo nos comentários. Obrigada, tchau, tchau.